Olá, aluno! Tem mais uma aula hoje. Nós estamos na Escola de Princípios, estamos no 8º módulo e hoje nós estaremos ministrando a segunda aula e nós falaremos hoje sobre os dons espirituais. Eu sou a professora Mari e vocês estão na aula de domingo de manhã. Sejam bem-vindos! Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar ao Senhor. Pai querido, nessa noite, nessa manhã, nós nos colocamos diante de Ti e nós te pedimos, Pai, vem através do Teu Espírito derramar sobre nós toda a sabedoria, todo o discernimento, todo o entendimento necessário, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra e receber de Ti a revelação, para que nós possamos ser canais de bênção na vida de alguém e até na nossa vida, que nós sejamos transformados a cada dia e que nós possamos ter um coração semelhante ao Teu. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, aluno? Então, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. E os dons espirituais, né, a gente já ouviu falar e às vezes a gente não entende o que é. Então, por causa disso, e nem quem pode, né, receber os dons espirituais. E por conta disso, eu gostaria de ler uma passagem que está em Atos 2, 38 e 39. E é um alerta, um esclarecimento do apóstolo Pedro sobre os dons. Preste atenção. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, de cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor, nosso Pai, o chamar. Aqui, Pedro está falando que a promessa feita por Deus, através do profeta Joel, ela abrange todo o segmento da igreja, todas as pessoas, desde o líder, desde o pastor, desde o evangelista, até os membros. E a única coisa que nós precisamos é crer que nós podemos receber esses dons, é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como falou ali no início do versículo, né, que a gente seja batizado pelo dom do Espírito Santo, né, batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. E aí, dando sequência, Paulo também, que é um outro apóstolo, faz uma advertência acerca desses dons. E isso está lá em 1 Coríntios 12, 1, que ele fala assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então aqui ele está se referindo a dois tipos de ignorância. A primeira ignorância é aquela que a gente não sabe sobre os dons e por isso a gente não consegue usar. A falta do conhecimento do que é o dom faz com que muitos de nós não pensem em ser usado por Deus. Acha que não pode ser usado por Deus e através de um dom do Espírito Santo poder fazer a diferença e ser usado para transformar a vida de alguém, né? Então, esse é um dos tipos de ignorância que Paulo estava nos advertindo. A outra é o uso mal dos dons, né? Não sabemos como eles funcionam, como que acontece. E aí, com isso, algumas pessoas que creem dão liberdade, né? Recebem um ou mais dons, mas não aprendem a utilizá-lo corretamente, não sabem como fazer. E às vezes, por falta até mesmo de interesse, ou na maioria por falta de alguém com mais experiência que possa lhe explicar, né, a pessoa acaba não deixando completamente livre o agir do Espírito Santo. E aí aquele dom se perde, né, com o tempo e simplesmente não vai trazendo avivamento para a igreja nem para a própria vida da pessoa. Então isso nós temos que cuidar bastante. E
E Paulo já sabia disso, e ele já tinha advertido, né, acerca desses dois pontos, né, desses pontos ali que nós citamos. Então, o significado prático, bem simples do que é dom espiritual. São capacidades espirituais e especiais concedidas pelo Espírito Santo com o único propósito de edificar a Igreja de Deus através de seus membros. É em nós que eles são manifestos. Isso está lá em 1 Coríntios 12. Então, isso significa o quê? Que são capacidades espirituais especiais que são concedidas pelo Espírito Santo com um único propósito para edificar a Igreja de Deus através dos membros. Então, ele não tem outro propósito a não ser edificação da Igreja, né? Então, isso nós temos que ter muito cuidado também, porque o dom espiritual, os dons espirituais, eles precisam ser usados da forma correta. A gente já viu, né, já tem conhecimento, já viu que muitas pessoas acabam recebendo os dons do Espírito e acabam usando de forma que não edifica a igreja. Então, nós precisamos cuidar e ficar atentos sobre isso. E até na aula passada, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, como é importante, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Todo aquele processo de como ser batizado, a necessidade de ser batizado, né, pelo Espírito Santo que nós aprendemos, as consequências do batismo com o Espírito Santo e a condição, né, que isso acontece quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente deseja, tem sede verdadeira de ser batizado, quando a gente busca com perseverança, mesmo que não acontece de imediato, mas a gente continua buscando, continua desejando, continua obedecendo a palavra e a gente continua confiando que a gente vai receber esse batismo do Espírito Santo. E aí, quando o batismo do Espírito Santo, né, a gente é batizado por ele, então a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, começa a ter totalmente essa vida e ser usado de forma transformadora, né? E aí, com isso, é uma das consequências, né? Os dons espirituais. Então, a partir desse momento, nós podemos receber os dons espirituais. E esses dons espirituais, eles podem ser classificados, em algo de acordo com alguns critérios. E esses critérios estão em 1 Coríntios 12, 14 a 11, que eu vou ler para vocês. Aliás, é 1 Coríntios 12, 4 a 11. Fala o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outros, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o que isso significa? Que os dons do Espírito são vários dons espirituais, vários dons que o Espírito Santo nos concede. Aqui tem alguns exemplos: o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom do discernimento de espíritos,
Espírito, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar essas línguas. E tudo isso é feito pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre o batismo do Espírito Santo, muitas pessoas acham que o único dom, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é o dom de línguas. E, na verdade, não são isso. Só que, em 1 Coríntios, Paulo ele enumera 9 dons, né? E é em cima desses 9 dons que nós vamos estudar. Então isso significa que se você tem no seu coração, acredita com todos os passos que você foi batizado no Espírito Santo, mas que você não fala em línguas, não se preocupa. Não fique acreditando que você não foi batizado. Pode ser que você tenha sido que o Espírito Santo tenha te entregado um outro dom, um dom de sabedoria, o dom de conhecimento. Talvez você tenha o conhecimento, o dom do conhecimento para você ministrar a palavra de Deus, né? Talvez você tenha o dom de curar, talvez a tua oração ela possa trazer cura para alguém, né? Ou quem sabe o dom da profecia, né? O Senhor fala ao teu coração, né? Então, assim, existem alguns profetas, existem algumas pessoas. Então, esse dom ele é distribuído pelo Espírito Santo de forma individual. Ele que vai sondando o coração de cada um no momento em que cada um vai pedindo, vai anunciando, vai desejando, vai buscando, vai obedecendo a palavra dele, e ele vai derramando, né, essas porções de dons. E nós podemos pedir ao Senhor. Se você hoje que assiste essa aula, se você tem no seu coração um desejo ardente, que você deseja ter um dom espiritual diferente, você não tem. Talvez você tenha buscado e falado, Deus, eu quero ter o dom da sabedoria. Comece a orar para o Senhor nessa noite, né? Nessa manhã, nessa tarde. Comece a orar para o Senhor, comece a pedir ao Espírito Santo. Comece a pedir ao Espírito Santo esse dom da sabedoria, ou o dom da fé, o dom da profecia, não sei qual é o dom que você tem querido, que o teu coração tem desejado. E assim como nós aprendemos na aula passada, obedecendo a palavra, desejando, tendo sede, buscando intensamente, assim como os apóstolos que estavam lá em Pentecostes, todos no mesmo lugar, há várias horas, buscando, eles fizeram a diferença e fizeram com que eles pudessem receber os dons. Então você, eu, cada um de nós também podemos, porque a palavra de Deus diz que esses dons não são só para alguns, são para todos que creem. E eu creio que você que está tirando esse tempo para escutar a palavra de Deus, para ouvir essa aula, para ser ministrado pelo Espírito Santo, eu creio com certeza que o seu coração tem desejado, né? Tem desejado a receber esses dons. Então o Senhor Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele pode te conceder. Amém? E nessa aula hoje nós vamos falar desses dons, nós vamos falar sobre o dom da revelação. Então hoje nós vamos trabalhar sobre o dom da revelação, né? O poder concedido pelo dom da revelação é o conhecer o sobrenatural. E existem 3 tipos de dons de revelação. O primeiro dom é o dom da palavra da sabedoria. O segundo é a palavra de conhecimento, que é a ciência. E o terceiro é o discernimento do Espírito. Então, hoje nessa aula nós vamos trabalhar sobre esse dom, o dom de revelação, né? O poder que é concedido, o que significa o dom da revelação. Então, o dom da revelação é conhecer o sobrenatural. E quais são os tipos? Através da palavra de sabedoria, através da palavra de conhecimento e através do discernimento de Espírito. Então, vamos lá. Primeiro tipo, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, a sabedoria é uma habilidade para expressar o conhecimento. Então, é a habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar o conhecimento. Capacidade e conhecimento são concedidos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que te concede a capacidade e o conhecimento. Não é você.
não são frutos da carne, são frutos do Espírito. Então, na vida normal da igreja, a necessidade constante de ter sabedoria na direção, né? De sábia direção. Então, nós precisamos sempre estar direcionados, né, pelo Espírito Santo nas decisões. Os pais precisam receber de Deus a palavra de sabedoria para darem conselhos aos seus filhos, né? Nós muitas vezes, quando estamos falando com um amigo, nós precisamos de uma palavra de sabedoria para conseguir aconselhá-lo. Estamos muitas vezes orando por alguém, nós precisamos, né, da palavra de sabedoria para conseguir orar, para conseguir declarar sobre a vida daquela pessoa verdadeiramente algo sobrenatural, para que aquela pessoa venha a ser transformada, né? Então, todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos de um direcionamento sábio para tomar as nossas decisões. Então, a palavra de sabedoria, que é um dos tipos dos dons de revelação, é algo que todos nós podemos pedir ao Senhor todos os dias, para que o Senhor, através do Espírito Santo, nós possamos receber o dom da sabedoria, para que a gente possa tomar decisões sábias, para que a gente não tome decisões erradas, para que a gente não venha cometer erros por falta, né, de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria é uma manifestação muito importante do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, a gente deve buscar com toda força, e isso está em Provérbios 4:7. Então, a sabedoria não é algo natural, não é algo adquirido, algo natural. Ela não pode ser adquirida em escola, ela não pode ser adquirida em faculdade, ela não pode ser adquirida em encontros, em cultos, em outras instituições seculares. Ela não pode ser adquirida dessa forma. A palavra de sabedoria é revelada por Deus a todas as pessoas. Então, e essas pessoas, né, elas recebem a capacitação sobrenatural. E aí, em todas as obras, de acordo com o seu chamado, que também isso está em Provérbios 3:13. Então, quando alguém está sendo usado com esse dom, fala sobre mistérios, fala sobre formas e queixas, e deixa evidente que aquela sabedoria ou conhecimento está vindo do Espírito Santo. Então, a gente sabe que aquilo não é algo do homem, é algo do sobrenatural. E a carta de Tiago, em 3:17, fala isso. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, Tiago, ele já explica da onde que vem a sabedoria e o que ela é. Então, a sabedoria vem do alto, ela não vem daqui. E aqui, né, na igreja primitiva, existem vários episódios que envolveram diversas decisões importantes, né, que foram respaldadas ou estão respaldadas pelo Espírito Santo através da palavra de sabedoria, né, que foram na época concedidas aos apóstolos, aqueles líderes que estavam à frente. Nós temos aí um exemplo em Atos 14:13, né, tem o capítulo 15 também. Então, hoje nós podemos obter e ter o conhecimento e a habilidade necessária para uma defesa eficiente da causa de Cristo. Então, quando nós podemos viver isso, nós podemos pedir ao Espírito Santo, né, esse dom de sabedoria para que a gente possa receber do alto, para que a gente possa direcionar a nossa vida com base, né, nessa direção, com base daquilo que vem do alto. Amém? E o outro tipo de dons de revelação é a palavra de conhecimento ou ciência. Então, essa aqui, ela é algo que dá experiência. O que significa conhecimento, ciência? É saber, instrução, experiência. Então, a palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural, né, continua sendo, de um fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser pela poderosa intervenção do Espírito Santo. Né? Então, a fonte da palavra do conhecimento
encontra-se na onisciência de Deus. Então Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ele já tem o conhecimento de tudo, mas por nós sermos limitados, né, nós acabamos não conhecendo a poderosa extensão de tudo que Deus tem, né, de tudo que existe na questão espiritual e na questão de Deus. E aí, aos poucos, né, nós podemos ter, através desse dom da palavra de conhecimento, com a intercessão, né, e com a concessão do Espírito Santo nos dando isso, nós podemos alcançar, né, esse dom. E a palavra de conhecimento, através deste dom, o Espírito Santo nos dá a conhecer as profundezas dos mistérios de Deus. O Senhor, ele coloca ao alcance da nossa mente algum ato ou acontecimento espiritual, ou até mesmo não seja um acontecimento espiritual, mas que está encoberto, mas que é necessário chegar ao conhecimento para desempenharmos melhor o papel do cristão. Então, o que significa? A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, elas estão intimamente ligadas. E é difícil saber exatamente onde começa uma e aonde termina a outra. Então, elas são quase juntas. Então, quando recebemos o dom da palavra de sabedoria, muitas vezes, quase sempre, por elas serem ligadas, também recebemos o dom da palavra de conhecimento, né? Então, a palavra de ciência, que é essa palavra de conhecimento, ela revela as coisas ocultas, as necessidades ou problemas, né? Como a gente já falou antes, os mistérios de Deus. Então, é como um conhecimento passivo, algo que Deus revela às nossas mentes e que fica gravado ou registrado em nosso espírito. Nós podemos comparar a um fato secreto que conhecemos, mas não comunicamos a ninguém. É um conhecimento pessoal e particular que Deus nos dá. Então isso é muito sério, é muito importante, extremamente sobrenatural esse dom, essa palavra, né? Então imagina quando nós somos, né, quando o Senhor concede, o Espírito Santo concede para nós a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, a gente consegue direcionar nossa vida, tomar as decisões corretas, com base naquilo que Deus já estava vendo através de nós. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele conhece os nossos caminhos, ele tem escrito o nosso livro da vida, então ele sabe o que vai acontecer na nossa vida, o que já aconteceu. E quando a gente consegue, quando o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida esse tipo de dom, nós conseguimos caminhar a nossa vida, colocar a nossa vida alinhada nessa direção que vem do Senhor, porque ele já sabe para onde a gente vai andar. Então é muito mais fácil para nós, é muito melhor para nós, porque a gente não tem perigo de ir para a esquerda se quando o correto e o certo para ir para a direita, né? Então com isso a gente evita muitas tristezas, muitas decepções, né? E muito mais certo de que o propósito e a promessa de Deus na nossa vida e através da nossa vida elas vão se cumprir, porque nós estaremos sendo direcionados por Deus, pela mente do Senhor, que já sabia todos os caminhos, todos os planos. Então isso é o dom, né, de revelação. E a palavra de conhecimento é o que o Senhor revela à nossa mente. E a palavra de sabedoria é a palavra de conhecimento em ação. Então olha o que nós temos que definir e termos claro no nosso coração. A palavra de conhecimento é o que Deus vem e traz aqui na nossa mente. Depois que ele traz o conhecimento na nossa mente, ele direciona aqui a nossa mente, que ele mostra na nossa mente essa revelação sobrenatural, né? A palavra de sabedoria é aquilo que põe em ação aquilo que a gente recebeu na nossa mente. E aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que a nossa mente seja renovada, e ela não venha se conformar com as coisas do mundo, mas ela venha ser renovada dia após dia
né, por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida, sobre nós, os dons de revelação, nós temos sim que buscar ao Senhor para que Ele nos dê esses dons, né, esse dom de revelação para que a gente possa caminhar, para que as nossas ações elas sejam, né, a prática da revelação da palavra de conhecimento na nossa mente. Então, o que nós precisamos hoje é sair, né, certos dessa aula de que nós precisamos pedir sim sabedoria a Deus, a fim de que nós possamos usar ela da melhor forma possível para a nossa vida. E até Tiago 1,5 fala sobre isso. Ele fala o seguinte: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, Tiago está dizendo, peça sabedoria a Deus. Deus dá com liberalidade, Ele não limita, Ele simplesmente dá a todos aqueles que pedem. Então, vamos começar a pedir ao Espírito Santo, a Deus, para que Ele nos dê sabedoria. A sabedoria dEle, a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos direcionar a nossa vida através dessa sabedoria. E o último tipo do dom espiritual de revelação é o discernimento de espírito. E o que é isso? O discernimento de espírito é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo. Olha que interessante. Ou é um efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas. Meu Deus. Então a palavra, né, o discernimento de espírito é aquilo que está em Atos 13, 9 e 10. E ele fala o seguinte: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Imagina o que Paulo estava falando ali, né? Ele estava falando para um mágico. Essa é uma passagem que está na Bíblia que fala, né, que o mágico fazia mágicas e tal. E aí Paulo, indignado, ele pegou e falou isso para ele. Então, a palavra, o discernimento de espírito, ele é um dom do Espírito Santo. E é através dele, é por meio dele, que manifesta a presença do Espírito que está operando na pessoa. Se é o Espírito Santo, o Espírito da própria pessoa, ou um espírito demoníaco, né? Então, Jesus, ele usou muito esse dom, esse discernimento de espírito, quando em várias passagens, quando ele chegava, né, ele ia orar por alguém, ele ia falar com alguém, ele tinha discernimento do espírito, ele sabia se aquilo ali era algo da própria pessoa, se era algo da mente, se era algo da alma, né? Ou se era realmente alguém que era cheio do Espírito Santo, ou se realmente a pessoa estava possessa, estava endemoniada. Existem várias passagens que falam disso, né? Então, assim, às vezes a gente ouve uma parábola de Jesus, lê uma parábola de Jesus, onde Jesus fala, né, que nem aquela mulher lá do poço, que ele chegou no poço e aquela mulher foi lá no horário de meio-dia para pegar água. Ele disse assim: veja que és profeta. Então ali é um exemplo que Jesus, ele tinha discernimento de espírito, ele estava vendo que havia algo diferente nela, né? E como ele estava lá em uma outra ocasião, onde ele estava na frente de um jovem endemoniado, e ele viu que aquilo, né, e todo mundo achava que aquela pessoa estava tendo um ataque epilético,
e na realidade aquela pessoa estava possessa. Tanto é que todos os espíritos que estavam naquela pessoa, né, o Senhor Jesus, ele deixou que fossem para os porcos. Então, isso é um discernimento do espírito. E nós podemos também ter esse discernimento de espírito, nós podemos também pedir para o Senhor Jesus para que nós venhamos a ter. E é extremamente importante e necessário que nós tenhamos, porque assim é muito mais fácil de nós conseguirmos discernir, para que a gente possa usar as ferramentas certas para cada assunto, para cada situação que nós estamos vivendo. Então, é como se fosse uma arma, o discernimento de espírito, o dom do discernimento de espírito, porque ele serve tanto para a nossa defesa quanto para o nosso ataque. Só que ele deve ser usado com cuidado, né, para a gente não julgar as pessoas, mas os espíritos que estão promovendo tal manifestação, para que a gente saiba o que está acontecendo, para a gente ter o discernimento do que está acontecendo. E assim como nós aprendemos no início, né, que os dons do Espírito Santo precisam ser usados de forma correta. E qual é a forma correta? Os dons do Espírito Santo, eles são concedidos pelo Espírito Santo para edificar a igreja. Para edificar a igreja através dos membros da igreja. Então, todo o dom espiritual, ele deve ser usado para edificação da igreja. E quando ele edifica a igreja através de nós, membros, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos e nós estamos tendo a nossa mente renovada por Cristo Jesus a cada tempo. E estamos sendo forjados e o nosso caráter transformado para que a gente, né, alcance a estatura perfeita, que é, né, sermos semelhante ao Senhor Jesus, tendo um coração segundo o coração de Deus, assim como aconteceu com Davi. Amém? Espero que você tenha entendido essa aula. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente vai estar ali à disposição para responder. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a partir de hoje o Senhor venha estar derramando sobre você, venha estar concedendo a você os dons que você tem buscado, os dons que você tem pedido ao Senhor, para que a sua vida e através da sua vida seja um mover sobrenatural de Deus. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.